doutora Carla, ela é advogada formada na UFES e na Câmara de Vitória é presidente da Comissão de Defesa e Promoção dos Direitos das Mulheres. Boa tarde a todas e todos. É um prazer e uma honra imensa estar aqui com vocês hoje. Queria saudar todos os procuradores, promotores presentes na pessoa da doutora Luciana, da doutora Catarina. Para mim é uma honra estar aqui palestrando. Já participei do 4º Encontro da Juventude Negra também e acho que essa é uma iniciativa fundamental do Ministério Público e estar aqui palestrando, conversando com vocês, na verdade, para a gente que está ocupando esse espaço fundamental. Meu nome é Carla Coser, eu estou no meu primeiro mandato, sou vereadora na cidade de Vitória, eleita pelo Partido dos Trabalhadores, e a gente acredita muito que as nossas instituições têm um papel fundamental na transformação da nossa sociedade. E quando fui convidada, pensei um pouco sobre como tratar isso nesse espaço de poder tão importante, que ainda também falta em representatividade. Então, a nossa provocação aqui a todos os presentes, a juventude presente, mas também aos nossos promotores e procuradores, é como nós podemos enfrentar esses desafios. Nós tivemos, nesse final de semana, eleições no Brasil. E aí eu trago um dado para começar essa palestra para vocês. Ampliamos o número das nossas representações. 91 deputadas federais eleitas, 135 deputados pretos e pardos, 5 indígenas, 2 mulheres trans eleitas e 3 amarelos, né, que são asiáticos. Um crescimento de 18% de mulheres neste espaço. Isso ainda é muito pouco diante da nossa legislação. A gente sabe que a gente tem uma lei que garantiria, supostamente, 30% dos cargos eletivos para mulheres nesses espaços. Mas, infelizmente, a legislação ainda não consegue. A gente também tem espaços onde as cotas raciais são garantidas, mas a entrada e o acesso à universidade ele é garantido, mas a permanência ela não é garantida. E quais são esses desafios enfrentados por todas essas pessoas? Eu queria trazer um relato do meu mandato, porque é deste lugar de fala que eu consigo trazer maiores compreensões, maiores explicações. Eu sou uma mulher de 32 anos, quando fui eleita tinha 29. E entrei dentro de todos os privilégios que carrego, sou filha do ex-prefeito de Vitória, João Coser, estudei numa escola particular, tenho a pele clara, e mesmo assim, estando nesse espaço, fui questionada diversas vezes por todas as minhas opiniões. A roupa que a gente vestia, tanto eu quanto a vereadora Camila, pelo nosso jeito de se falar, nosso jeito de se comportar, pelas opiniões que nós carregávamos, pela ideia que a gente tinha. E, principalmente, no meu caso, pela idade. Fui questionada se, de fato, tinha maturidade para ocupar esse espaço. Fui chamada de menina mimada, me levaram uma mamadeira e uma chupeta em um dos meus discursos, dizendo que eu não sabia perder eleições. É verdade, levaram uma madeira e uma chupeta para o púlpito da Câmara de Vereadores de Vitória, questionando se de fato eu poderia ocupar aquele espaço. E questionaram, como fazem diversas vezes durante as nossas falas, se eu poderia estar lá. Quando você é mulher, quando você é jovem, quando você é negro, para além de você ter o conhecimento, ocupar esse espaço, você tem que se provar ainda mais excelente, ainda mais qualificado para ocupar esses espaços. E isso atrapalha a gente, impede o crescimento, impede o avanço em diversos aspectos. A gente tem uma compreensão que, para além da entrada nesses espaços, a manutenção e a vigilância das nossas instituições é fundamentais. Por isso, nós temos no Ministério Público um grande aliado. Não porque eu tenho intimidade, conheço a doutora Catarina, ou porque estive com a doutora Luciana, mas porque a gente acredita nessa instituição como uma vigilante do poder público, como uma vigilante da nossa legislação. Nós tivemos na Câmara de Vitória um episódio muito triste, por exemplo, de racismo religioso, que aconteceu após a nossa sessão solene do Dia da Consciência Negra. Fizemos uma linda sessão solene, trouxemos representantes das religiões de matriz africana para fazer uma bênção. Todos os dias, antes da sessão começar, nós fazemos a leitura da Bíblia, por exemplo. E tem gente que pode não acreditar em Deus e está lá representado, mas a gente faz isso porque faz parte do processo e está tudo bem, desde que todas as religiões estejam respeitadas. E nesse dia nós fizemos esse convite às mães de santo e logo após, um dos vereadores que ocupa uma das cadeiras fez um gesto muito agressivo, levou uma bucha e um veja, e limpou o púlpito da Câmara, limpou a sua mesa, bastante agressivo. Fizemos uma representação para o Ministério Público com mais de 110 assinaturas. E o Ministério Público reconheceu que houve racismo religioso e esse processo está em andamento agora, porque a gente acredita muito que a parceria com as instituições elas têm que funcionar dessa forma. Por isso, um encontro como esse é tão potente.
Nesse sentido, a gente também precisa avançar na participação. Eu vejo aqui que no nosso público nós temos uma maioria de pessoas brancas também. Isso também é um desafio que nós temos de acesso aos poderes. A gente sabe que as cotas raciais esse ano na universidade pública estão fazendo 10 anos e esse processo está sendo revisado. E tem gente que acha que já está bom. Tem gente que acha que a gente já fez a nossa parte, que 10 anos de cotas foi suficiente. E a gente sabe que não. O acesso à universidade pública, o acesso e a permanência, mais uma vez, como a gente queria discutir, ainda é muito desafiador. Porque, para além de entrar, permanecer e alcançar os espaços de poder, e aí eu digo, os melhores estágios, as vagas de assessoria, é muito complicado, é mais difícil, e essas opressões se somam. Se são mulheres, se são jovens e se são negros. E essas opressões se somam em todas essas esferas de poder. Eu digo isso porque eu conversava com um dos meus assessores de 2 casos que aconteceram com a gente, muito emblemáticos durante esse processo de entrada. O nosso gabinete é feito por pessoas jovens, com uma divisão de gênero também, que a gente queria garantir isso, metade homens, metade mulheres, com representação LGBTQIA+, e de negros e negras. E o Wesley, um dos meus assessores, eles estavam chegando aqui também, ele fala que logo no começo do nosso mandato, todas as vezes, e ele é negro retinto, tem a pele mais escura, todas as vezes que ele chegava na Câmara de Vitória, perguntavam para onde ele estava indo. Mesmo ele de crachá, mesmo ele vestido de uma maneira que a gente fala, às vezes até fantasiado, porque não é o jeito que um jovem negro da periferia se vestiria normalmente para ocupar esses espaços, mesmo assim ele era questionado se ele de fato seria assessor daquele espaço. Aconteceu comigo no dia de pegar o diploma no TRE. Eu entrei, estava de vestido, sandália. Hoje eu vim arrumadinho, né? Porque eu vinha para o Ministério Público, senão minha mãe ia brigar comigo. Mas eu estava de vestido, fazendo várias coisas, e o moço da segurança perguntou: é para o estágio? É para ali, por ali que você tem que pegar. Eu falei: não, sou vereadora. Fui eleita agora vereadora. Ele deu aquela olhada de cima e embaixo para falar: mas essa menina não parece com o que a gente imagina que seja uma vereadora. Então, são desafios gigantescos que vão desde a gente, inclusive, mudar o nosso jeito de se vestir e de se comportar e o jeito de falar para você se contemplar nesse espaço, para você ser reconhecida, para você ser escutada de uma certa forma, até você se sentir violentada na sua fala e repensar se de fato você seria a pessoa mais correta para estar disputando esse espaço e estar colocada nesse sentido. Nós também temos uma compreensão de que não basta ser mulher, de que não basta ser jovem e de que não basta ser negro para a gente avançar nas políticas públicas. Infelizmente, nós temos pessoas que reiteram esses comportamentos de racismo, de machismo, quando alcançam esses espaços de poder. Então, a gente precisa avançar numa consciência racial, num letramento racial, numa consciência do nosso gênero. Porque o que aconteceu também nos últimos anos é que, em diversos espaços, a gente tinha uma única pessoa negra e ela não abria espaço para outras pessoas negras ocuparem. A gente tinha uma única mulher e ela era a única e ela queria continuar sendo a única mulher. E com os jovens, a gente ainda está crescendo nessa representação, mas eu acho que é muito ruim quando a gente tem um só. São tão poucos que às vezes a gente sabe o nome de todos. Eu falo comigo, com a vereadora Camila, todo mundo sabe o nome das 2 vereadoras de Vitória. De 15 que nós somos homens, só tem 2, então fica muito mais fácil. Eu espero que chegue um dia que nós tenhamos tantas mulheres ocupando tantos espaços que seja mais difícil de gravar o nome de todo mundo que está lá. E nesse sentido, nós precisamos avaliar como nós estamos nas políticas. Por que a política é tão importante? Porque eu acredito que eu fui convidada pela doutora Catarina para estar aqui. Porque a partir da nossa legislação a gente consegue alguns avanços. Infelizmente, nós estamos muito atrasados em representação. O Espírito Santo elegeu nesse final de semana, pela primeira vez, uma mulher negra deputada federal, em 2022. Orgulhosamente, eu digo isso porque ela foi a minha candidata, Jaqueline Rocha, do Partido dos Trabalhadores, mas é a primeira vez que nós elegemos uma mulher negra deputada federal. Faz pouco tempo que as mulheres estão participando do processo eleitoral, mas ainda assim é assustador que a gente não tinha eleito nenhuma mulher negra neste espaço. A representação feminina ficou em uma mulher também na nossa Câmara Federal esse ano, e a gente precisa avançar isso. Apesar do avanço nacional, no Espírito Santo a gente não conseguiu avançar tanto. Queria agradecer bastante a Ana Clara, o Natan e o Davi, que fizeram uma referência. Não sei se eles já foram, se eles estão sentados ali. Já foram, né? Por causa do Núcleo Afro do Modê, que está em fechamento. Agradecer a eles pela referência, porque o nosso mandato tem proposto, meus meninos chegaram, o nosso mandato tem proposto espaços muito importantes de fortalecimento da juventude negra na Câmara de Vitória. A gente sempre fala, a Câmara tem que ser a casa do povo. E aí nós fizemos diversas sessões solenes, do Dia do Estudante, do Dia da Consciência Negra, para garantir que esses jovens ocupem esses espaços e se vejam falando nesse microfone como eu estou falando agora. Eu sempre digo isso. Eu reconheço que
para eu ter acesso a ser vereadora, o meu caminho foi mais curto do que de outras pessoas, porque eu estava envolvida na política, eu sou filha de um político, e eu sempre reconheci isso. Mas eu acredito bastante que nós precisamos fortalecer a juventude a ocupar todos os espaços, a sentar nessa cadeira, doutora Catarina, como você disse, para que elas possam pensar que elas podem ser promotores, procuradores em um determinado dia, e acreditar que esse espaço também cabe a elas. Nesse sentido, nosso mandato tem provocado muito isso, porque a partir dessas políticas públicas você consegue diversas transformações. Eu falo do Núcleo Afro do Modê com muito carinho, porque ele foi uma política pública da gestão João Coser. E nesse sentido, a gente acreditava que o fortalecimento foi o primeiro equipamento público, gente, do Brasil que fazia essa referência de identidade racial para um recorte político e público. E isso é muito importante. Hoje nós temos outras iniciativas no Brasil, mas a nossa compreensão é de que fortalecer e investir, colocar dinheiro mesmo em políticas públicas como essa, elas transformam vidas. E aí eu trouxe 3 outros exemplos, vou aproveitar que o Renan está aqui para falar sobre como essas políticas públicas elas podem ser transformadoras. Com o Núcleo Afro do Modê foi possível porque pessoas negras ocuparam a gestão da Prefeitura Municipal de Vitória e tiveram essa iniciativa. Hoje, o governo do estado abriu 14 CRJs, porque pessoas jovens estavam ocupando espaços de poder na gestão do governador Renato Casagrande e possibilitaram a abertura desses espaços que vai garantir formação, que vai garantir qualificação para ocupar diversos espaços, para ocupar as vagas de estágio, para desenvolver atividades culturais, para desenvolver talentos musicais, talentos diversos. Então, esses equipamentos, eles são fundamentais. E eles só foram possíveis não porque o governador teve a ideia sozinho de fazer isso, mas porque pessoas jovens que estão fazendo política pública de juventude estavam com poder para isso. Da mesma forma, a gente teve no governo do estado a Agenda Mulher, que garantiu fortalecimento à atividade de empreendedorismo de mulheres, ao fortalecimento dessas questões, fortalecendo políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher também, com parceria com o Ministério Público, que eu também já estive em algumas agendas com a doutora Luciana, com a nossa vice-governadora Jaqueline Moraes, e essa posição de poder, a garantia de que essas mulheres ocupando esses espaços tivessem de fato poder para agir, para colocar no orçamento público as nossas prioridades, foram fundamentais para essas transformações. E nesse sentido eu faço uma provocação aqui ao Ministério Público para o 6º Encontro da Juventude Negra com o Ministério Público. Eu acho que nós precisamos, para além de trazer a juventude para cá, porque esses espaços são muito importantes e as pessoas gostam de vir, nós precisamos levar o MP para dentro das comunidades também. E eu me proponho a ajudar nessa articulação. Muitas vezes, os convites para ocupar esses espaços, e eu falo isso da Câmara de Vitória, as pessoas gostam, elas querem falar, mas o microfone ele assusta. Esse ambiente ainda tem eu num espaço e uma cerca que divide a gente. E levar as nossas instituições para dentro das comunidades é fundamental. É desafiador porque nós temos diversas tarefas para fazer. Aqui você pode subir, assinar, participa de uma audiência virtualmente. Nós precisamos de mais tempo para articular isso, tem toda uma logística, mas eu não poderia deixar de terminar fazendo essa provocação. O nosso maior desafio é fazer com que as pessoas enxerguem as instituições como grandes aliadas neste processo. Nós temos um país que, infelizmente, ainda não reconhece o racismo que existe dentro de nós, não reconhece como a nossa sociedade ainda é racista, não reconhece como a nossa sociedade ainda é machista, não reconhece como a nossa sociedade não dá oportunidades reais aos jovens. Exige que, num primeiro emprego, a pessoa tenha experiência sem garantir a ela uma oportunidade de ocupar esses espaços. Eu entendo que nós precisamos, enquanto agentes políticos que estamos ocupando esses espaços, ampliar os acessos. Esse é o nosso maior desafio, é transformar esses espaços, assim como está sendo feito no dia de hoje, nesse primeiro encontro presencial, mas isso é muito potente para a transformação da nossa sociedade. Nós temos um desafio e uma dívida histórica com a população negra gigantesca, que 10 anos de cotas raciais nas universidades não está nem perto de apagar. O que nós precisamos é muito mais profundo do que isso, e cobrar consciência dos que já ocupam esses espaços para abrir portas para outras pessoas, porque essa limitação, essa vaidade, a gente pode usar diversos nomes de quem ocupa, que muitas vezes não abre espaço para outros, é desafiador. A gente falava disso aqui brevemente. Nós precisamos de ter mais mulheres, nós precisamos de ter mais jovens, nós precisamos de ter mais negros. Então, a minha contribuição aqui, ela é breve nesse sentido, é mais para a gente fazer uma provocação das dúvidas e dos desafios. Ocupar a política é muito difícil, nós temos um desafio econômico, inclusive, a
gente sabe que as cotas financeiras, econômicas, digamos assim, o termo correto não é nem esse, mas os partidos garantiram agora, a partir da divisão do fundo, eu digo assim, o Partido dos Trabalhadores garantiu isso, né? Nos outros partidos eu não sei exatamente como é que funciona, mas nós temos um recorte específico para mulheres, nós temos secretarias específicas que delimitam esses recursos, então elas ajudam a potencializar essas candidaturas, porque sem recurso financeiro, assim como a gente fala do poder público, se não tiver investimento, a gente não consegue chegar lá. Então, a minha provocação aqui hoje para todos os presentes é possível ocupar esses espaços, as opressões, elas existem, é real, nossos mandatos são desrespeitados, acontece comigo, aconteceu com a Camila, aconteceu com a Patrícia, aconteceu com diversas outras vereadoras pelo Estado do Espírito Santo, aconteceu no Brasil inteiro. E quando essas opressões se somam, e são mulheres, jovens, negras, quando são LGBT, as opressões elas ficam cada vez mais fortes. E nós não podemos aceitar, enquanto sociedade, enquanto pessoas que defendem o Estado democrático de direito, que isso seja normalizado. O nosso desafio principal é sempre e em todos os momentos nos posicionarmos contra esses ataques e articularmos as instituições. E, mais uma vez, eu parabenizo o Ministério Público pelo trabalho atento que tem feito de vigilância nesse sentido. Nós ainda não tivemos nenhuma condenação no Brasil por violência política de gênero, que é um novo crime que nós temos recentemente, foi a lei de 2021, estabelecido. Mas, infelizmente, eu acredito que esse dia está próximo, porque essas violências estão somando cada vez mais, elas estão aumentando. Existe uma parte da sociedade que se sente muito confortável em agir dessa forma, e eu digo, infelizmente, uma parte que foi reconhecida no último final de semana, foi prestigiada pelas atitudes que tomaram nos últimos anos. Isso me preocupa enquanto cidadã, porque pessoas que foram desrespeitosas, pessoas que foram agressivas, foram brindadas com mandatos de deputados federais e estaduais pelo Brasil inteiro. Não estou falando exclusivamente do Espírito Santo. Exatamente. Então, assim, isso dói muito para quem está vivendo isso, porque nos faz refletir enquanto nação aonde nós estamos errando. Então, talvez com mais perguntas do que respostas, o meu questionamento aqui é como mais nós podemos ajudar e como mais, enquanto nação, nós podemos nos fortalecer. Por último, mais ou menos importante, a minha solução, talvez ousadamente, seria avançar nas cotas. Nós só conseguiremos ter um parlamento mais justo e mais respeitoso quando nós tivermos 50% de cotas para mulheres ocupando todos esses espaços. E aí eu digo para o parlamento, mas isso tem que ser para a OAB, tem que ser para a paridade total em todos os espaços de poder. Assim a gente garantiria minimamente uma equidade que reflete a nossa sociedade, porque apesar de nós sermos minorias nesses espaços, na sociedade, tanto as mulheres quanto as pessoas negras no Brasil são maioria. E assim eu deixo essa reflexão e essa provocação para todos vocês e agradeço mais uma vez pelo convite. Retornaremos aos trabalhos com a palestra Iguais ou Não Perante a Lei. E convidamos para ministrar esse tema a doutora Faida Bello. Doutora Faida é advogada criminalista especialista em crimes de gênero, direito antidiscriminatório e feminicídios. Integra a lista como uma das advogadas mais influentes do Brasil. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada. Ei, gente, boa tarde. Prazer imenso poder estar aqui com vocês. Antes de abrir a fala, eu acho que todo mundo aqui sabe que a oradora é gaga, né? Então, uma hora ou outra, eu faço um kikiki assim. Não chama o bombeiro, não, que uma hora volta a voz. Dá certo. Queria já dizer muito obrigado à minha líder aqui, doutora Catarina, uma mulher que me inspira e que eu amo muito. Muito obrigada por ter me convidado para estar ao lado de Carla, que é outra mulher potente, que eu admiro e respeito tanto. Agradeço também Claudinha e a nossa líder máxima, doutora Luciana, que também sempre me acolhe tão bem. Muito obrigada. A todos, a todas e a todos que estão aqui. Vamos lá, gente. Eu fui convidada para a gente conversar um pouquinho sobre jovens negros. E eu refleti muito sobre o tema. Qual era o recorte que era pertinente para hoje a gente juntos aqui refletir? Vi que Carla trouxe a importância da ocupação de espaços. E isso é um instrumento grandioso de combate ao racismo realmente e de inclusão dos nossos jovens. E então refleti e trouxe o tema: iguais ou não perante a lei. Porque a gente tem uma linda Carta Verde de 1988 que canta um reggae assim: todos são iguais perante a lei, sem qualquer... O problema é que a lei não é igual para todos. E aí a gente precisa conversar. A gente tem uma cláusula pétrea, que todo mundo aqui sabe que é irremovível,
que não pode ser removida, que não pode ser diminuída, só pode ser ampliada, que diz que nós somos iguais perante a lei, sem qualquer distinção. Mas se nós somos iguais, Cláudia, por que o meu jovem negro tem 2,6 mais chance de ser morto do que um jovem não negro, como diz o IPEA? Algo de errado não está certo. Se nós somos iguais, por que, enquanto a grande massa de todos os jovens estão lutando para conseguir entrar no ensino superior, os jovens negros não conseguem concluir sequer o médio? Algo de errado não está certo. Se nós somos iguais, o jovem negro, ainda que diplomado, não arruma um emprego. Aí vem aqueles besta cantar o reggae da meritocracia, que isso é conversa para boi dormir, vocês sabem, né? É só ir atrás, estudar, arrumar um diploma e pronto. O golpe tá aí, cai quem quer. E tem uns que ainda caem, tá? E a gente, então, aqui precisa refletir. Quando eu falo em igualdade, eu reflito a ideia de um mar único azul, clarinho. Olha, tudo igual. Só que nós não somos iguais, nós somos plurais. E o problema da nossa juventude, e aqui eu não vou ficar presa ao recorte de homicídios e agressões e violência, porque, resumem, o jovem negro é isso. Mas nós somos mais que isso. A gente quer escola, a gente quer cultura, a gente quer o lazer, a gente quer emprego, a gente quer ver os nossos filhos terem o direito efetivo, porque eles já têm escrito, de viverem como qualquer outros jovens. Então, aqui eu não vou ficar restrita ao tema homicídios. E aí, como eu disse aqui atrás, iguais. Não, somos plurais. E por que a gente não avança? Essa é a resposta de $1 milhão? Não, é muito simples. A gente não avança porque em todas as mesas que pautam, que pensam as políticas públicas de inclusão para incluir jovens negros, para incluir as mulheres negras, nós não estamos nessa mesa. E se nós não estamos nessa mesa, essa política pública não vai nos alcançar. Qualquer lugar que me chama para ir, para falar sobre a mulher negra, para falar sobre jovens negros, para falar sobre mulher, eu digo, de que jovens, de que mulher que vocês falam? É de quem que vocês estão falando? Porque enquanto a gente não incluir o recorte racial na mesa que pauta ações para jovens e mulheres e crianças, os nossos jovens vão continuar sendo excluídos. Vem aqui comigo. Vocês se lembram que o Brasil, o mundo viveu momentos terríveis com o vírus? Terríveis. Vocês sabem também que as pessoas que mais morreram foram pretos. Mas uma coisa que eu não sei se vocês sabem, que este jovem negro não voltou para a escola. Dos poucos que iam à escola, ele não voltou para a escola. Por quê? Porque era muito fácil falar, vai ter aulas remotas, as escolas não estavam abertas. Mas quem falou que este jovem tem um Wi-Fi em casa? Já que a grande massa desses jovens negros estão em bairros vulneráveis. E se as escolas não estavam abertas, as creches também não estavam abertas. E este jovem não tinha como olhar a aula, porque ele tinha que olhar os irmãos para a mãe trabalhar, porque ela não pôde ficar em casa, ainda assim, com o vírus. Então, este jovem, ao oposto de outros jovens que pôde estar no quartinho dele, com o computador dele, dando andamento às aulas, ou ele não tinha o Wi-Fi, ou ele tinha que olhar os irmãos, ou ele tinha que arrumar uma grana para ajudar a botar um arroz em casa, porque a mãe ficou sem emprego. Então, quando a gente pensa em combate ao racismo, a gente pensa muito em alguém que vai olhar a Fábio e vai dizer, sua macaca feiosa. A gente se resume nisso. Mas é uma espécie de racismo quando eu nego o acesso a esse preto, a essa preta, de ter o básico, o mínimo para viver, para avançar e para ocupar um espaço. Vou dar um exemplo aqui, o meu exemplo. Fáida Bela é uma mulher preta, filha de uma mãe solo, que cresceu num bairro muito pobre. O pai, foi embora, ficou a mãe e os meninos. E aí, hoje a Fáida é doutora. Então, Fáida, você não pode falar. O quê? Olha só que engraçado. Engraçado não, triste.
A minha mãe foi à escola, olhou e falou assim: aqui, dá pra você arrumar um uniforme aí pra ela? Um livrinho? Alguma coisa pra ela vir à escola? Que eu quero que ela venha à escola. Por quê? Muita gente peca achando que, não, a gente tem que dar vaga para esse jovem negro ir à escola. Como ir à escola se você não tem a mochila, o lápis? Entendam que, quando eu falo programa de inclusão, eu tenho que criá-lo, refleti-lo de uma maneira interseccionalizada. Não basta ter a vaga se eu não tenho como ir. Eu tinha vaga, mas eu não tinha como ir, porque eu não tinha o livro, o tênis, o caderno, a mochila. Mas todas as mães não têm a mesma coragem que a minha mãe teve, porque é humilhante, gente. É humilhante de ter uma filha que ficou 11 anos, que foi do pré até a 8ª série, com a escola ali bancando. O professor, a professora, para que eu pudesse ir. Isso foi um exemplo. Só que aí, com 15 anos, Faida engravidou. Escutou? Não cai. Cadê? Onde estão as meninas aqui? Vocês não caem papo besta, não, hein, gente? Vocês escutam a mãe em casa, hein? Amor, I love you, todo mundo fala, hein? Ó, vocês não caem nisso, não. É golpe. Eu caí. Então, escuta a Faida aqui. Faida me engravida com 15 anos. E aí, a gente volta à mesma regra da mãe dela. Ela larga a escola, que ela tinha que arrumar um emprego, porque ela tinha que arrumar uma creche para botar os meninos. E aí, o sonho que ela tinha de ser a doutora Faida voou. Por quê? Porque eu também não tinha uma forma de inclusão para me manter nessa escola. Com 25 anos, eu volto à escola. 20, 24, 3, não sei. Aí eu faço o EJA. Fiz EJA, tá, gente? E o EJA é fantástico. Fantástico. E aí, eu escutei, Carla, escutei não, eu li uns posts dizendo que o ProUni é uma merda. Eu moro aonde? No sul do estado do Espírito Santo, a terra do rei Roberto Carlos e do Anderson Freire, tá? Que eu adoro o Anderson Freire. Luz de Fuego, que eu gosto também, Dora Viváqua, Rubem Braga, Cachoeiro. Lá não tem UFES, tem? Então explica para mim, como uma menina inteligente, que estudou muito, mas tinha 2 filhos, iria realizar o curso de Direito, sem R$1 no bolso. Vocês conseguem compreender que não dá para botar todo mundo em um balaio só? Entendem isso? Aí eu fiz o Enem porque havia um programa que eu poderia fazer o direito lá onde eu moro. Fiz o Enem, tive uma ótima nota e entrei. Só que aí a gente migra para um outro problema que tem o jovem negro. Entrei, só que eu entrei para realizar o direito e os livros são como, gente? Caríssimos. Hoje é online tudo, né? Na minha época era livrão mesmo. Eu tenho lá vários livros, inclusive eu adoro, tá? Eu gosto assim. Como é que você estuda se você não tem livro? O seu amigo que está ali, ele tem o livro, ele tem a merenda, ele tem o lanche, ele tem como ir a eventos, ele tem como escrever, viajar e várias outras coisas. E como é que a gente inclui este jovem? Eu criei um brechó e vendi muita roupa e comprei muito livro. O que eu fiz? Virei líder e de turma. Todo ano tinha um evento em direito, um era Gramado, outro era a Bahia. Eu levava todo mundo, porque o meu era grátis, eu era líder. Então, assim, eu dei meu jeito, mas não foi fácil. Agora, por que não pode ser fácil? Entende que é isso que eu estou querendo explicar? Eu não quero que você fique triste com a minha história. Eu quero que você entenda que a minha história não é única. Ela é muito, muito, muito vista em todos os cantos do Brasil. Só que aí, fiz OAB um ano antes, com muito orgulho, nota máxima. Falei, agora eu vou arrasar. Ninguém me segura. Eu virei doutora. Eu tive que abrir um escritório e virar clínico geral, né? Aquele advogado que olha tudo. Porque eu não achei uma porta que abrisse ali para mim. Tive que entrar numa dívida, porque eu não achei nenhum escritório que abrisse para a minha porta, mesmo eu sendo uma aluna 9 e 10, que conste isso na ata aqui. Mas eu não arrumei. E aí, quando eu me torno a doutora Faida, e eu quero dizer isso aqui dentro do MP, porque foi muito triste isso, tá, doutora Catarina? Então, eu tenho que falar. Eu vou para a minha audiência, toda linda, de brocha da OAB, escarpã, rasgando. Analise Kit. E eu estou ali aguardando a minha audiência em pé lá dentro, porque o ar lá é gostoso e ali fora é quente. A promotora me pede café, doutora Catarina. Porque ela achou que aquela nega linda de quase 1,80 era a moça que arrumava o fórum.
Fiquei arrasada, porque eu achei que quando eu virasse advogada, eu nunca mais iria ver isso. Tudo bem. No outro dia, fui a outro fórum realizar um despacho com o juiz. Quando eu chego lá, o juiz fala: olha, eu só atendo os advogados. Pois é, Minha Excelência, pasme, eu sou advogada. Me desculpa, doutor, eu tenho que desculpar o senhor que julga o processo. Sou obrigada, eu vou fazer o quê? O senhor é o juiz. Então, onde está o mérito nisso? Estuda, faz, acontece, isso vai acabar. Não vai. O que a gente precisa, e agora aqui entrando no que é o tema nosso, o que a gente precisa é, em primeiro lugar, aceitar que o Brasil é racista. Primeiro ponto. Para com este reggae mentiroso de que racismo no Brasil não existe. Ele existe e eu poderia ficar aqui até amanhã contando relatos racistas de quando eu era criança, quando eu era jovem e agora que eu uso blazer. Poderia ficar aqui até amanhã. Então, primeiro ponto é combater o racismo. Combater como? E aí eu não falo do racismo que diz que eu sou uma preta macaca, abeiçuda. Não. Eu falo do racismo na fonte, chamado racismo institucional. Este racismo é o racismo que, na minha opinião, como alguém que estuda o tema, precisa ser combatido de maneira urgente. Por que, Faida? Explico melhor. A educação move e mudará o mundo se a gente conseguir aplicar a educação, claro. Desde 2003, doutora Luciana, está promulgada uma lei de número 10.639, que diz que todas as escolas do Brasil devem incluir no seu plano de ensino o estudo sobre as raízes africanas e qual a contribuição da população negra para a construção sociopolítica, cultural e econômica do Brasil, porque isso nos nossos livros de história não tem. Alguma escola aplica? E aí eu estou dentro do MP e venho implorar para que vocês mandem ofícios para as escolas perguntando por que não está sendo aplicado, e que não é só em novembro, porque em novembro é festa, né? Aí todo mundo lembra que o preto existe. A lei fala que tem que ser aplicada no plano anual de ensino. Ninguém nasce racista. A pessoa torna-se racista. Se você torna-se racista, você pode tornar-se antirracista. E quando eu incluo na escola este ensino, eu já avanço um ponto no combate à exclusão deste jovem negro no futuro. Porque ali dentro vão estar vendo que o negro não é inferior a alguém que não é negro. Vai estar vendo que sim, a população preta construiu este país. Que a cultura do Brasil existe por conta da população preta. Que a economia existe por conta da população preta. Então, a gente precisa começar, com o racismo institucional que impede que essa lei seja aplicada nas escolas. 2, e aí a gente volta a falar de violência. 72,86%, segundo o IPEA, dos jovens mortos são jovens negros. 72%. Vocês ouviram isso? Tudo bandido, Farol, vocês param com isso, hein? Porque este é mais um recorte do que eu disse aqui agora, do racismo institucional. Porque eu posso bater no preto, matar o preto, que depois eu digo que ele era bandido. Porque, historicamente, logo que houve a Lei Áurea, que não vou contar aqui, esse outro é um outro rolê, mas logo que houve ela, o que aconteceu? Teve uma lei para o quê? Vadiagem. E quem estava à toa andando, gente? Os negros. E aí começa o encarceramento em massa da população preta. A ideia de que preto é bandido, é criminoso, que persiste até hoje, que deságua em 72% da morte dos nossos jovens negros. Conseguem ver? Conseguem alcançar? Como isso vem perdurando? Mas isso ainda ocorre por falta de quê, doutora? Representatividade. Onde? Ela já disse, Carla. Onde criam-se as leis? Se eu não elejo preto, compromissado, que conste isso na ata, Sérgio Camargo não pode ser? Muito obrigada. Se eu não elejo, eu tenho menos chance de que essas pautas sejam incluídas. Vou dar um exemplo clássico aqui, como advogada em racismo. Todo mundo reclama, por que injúria racial não dá em nada? Por que eles não botam racismo? Não é isso? É sempre injúria racial. Sempre acaba injúria racial. Nunca bota racismo. Eu vou contar para vocês por quê. Vocês não sabem, não? Vou contar.
que existe uma coisa que se chama transação penal. Isso é o quê? É um acordo. Você olha para mim e fala, sua macaca feiosa, macaca, 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 macaca. É injúria qualificada. Você vai chegar no fórum, o juiz não vai te perguntar, ele vai falar assim, ó, você vai ter que dar um dinheiro aqui, e uma vez, 2, 3, 4, 5, 6, 8 vezes, o processo acaba e você não fica nem com ficha. Tá bom para vocês? O racismo é um plano perfeito que tem sido mantido para se perpetuar no Brasil. Só que o problema é que, quando eu olho este número que eu disse de 72%, eu vejo que o meu jovem não chega a virar adulto. E jovem é aquele que é de 15 aos 29 anos. Vocês conseguem ver a média que é a vida de um jovem preto? Vocês conseguem ver que ele não tem quase nenhuma chance de ter um futuro? Voltamos então aqui. Primeiro ponto, representatividade ocupando espaços onde criam-se as leis. 2, muita gente fala que é esmola cota. Cota é esmola. Nossa, eu odeio cota, Faida. Eu odeio cota. Cota é esmola. Primeiro lugar, gente, vamos aqui. Ó. Quem aqui... Ah, agora eu vou. Quem aqui já leu a lei? Ninguém? Que absurdo. Que absurdo. Então, vocês não cumprem esse reggae por aí, não. Vocês dão um Google lá. No Planalto, vocês vão ler a lei. Cota não é esmola. Cota é reserva de vagas. Ou seja, se a Faida não passa, ela não vai entrar. Entendem isso? Eu tenho 20 vagas, ranco 3, que tem que ser exclusiva para negros e negras, indígenas e pardos. Essas 3 têm que ser para este grupo, mas isso não quer dizer que este grupo tem que ser reprovado. Ele tem que passar. E por que essa política de inclusão é tão importante? Muita gente fala o quê? Eu falei ali, eu e Claudinha ali dentro. É para ver se a gente tem uma reparação histórica. Eu uso outro recorte. Cota, para mim, é instrumento potente de combate ao racismo. Por que o racismo ainda existe? Lembra que aqui atrás eu disse que ninguém nasce racista? Aí ele vai à escola e ele vê que a tia que dá aula é branca, mas a tia que limpa a escola é preta. Ele vai ao shopping e ele vê que aquelas meninas bonitas daquela loja chique, que acho que é a dona, inclusive, às vezes, são brancas, quase sempre loiras. Nada contra as loiras aqui, tô explicando. E o guarda ali e da porta é o negão. O nego, quando usa terno, é pastor ou é o quê? É o guarda da porta. E eu vou ao fórum, no meu ambiente. Estou aqui no MP. Estou no MP. Eu entro para ir ao fórum. O juiz é branco. O MP é branco. Quase sempre. O advogado também é. O analista também é. Vocês entendem por quê que as cotas são relevantes? Porque no momento que normaliza que pretos e pretas podem ocupar espaços, isso também faz com que o racismo seja diminuído. Ninguém vai olhar para mim e falar, eu só vou fazer o despacho com a doutora, porque vai ver muitas outras Faidas pretas iguais. Eu vou ver muitos outros Wagners, que é o nosso MP lá, que eu adoro, é um amigo de infância, no MP. Eu vou ver muitas outras Lívias, que é procuradora lá onde é a Bahia, uma grande amiga, potente demais. Inclusive, Carla, ó, eu voto para que o Lula, o ano que vem, indique Lívia para o Supremo, tá? A gente tem que ter uma mulher preta lá. Então, enquanto a gente não se vê e não normalizar, ver, o racismo vai continuar avançando, entendem? 2, cotas. 3, a gente volta agora novamente ao racismo institucional. Um jovem, quando é pego com um pó, uma maconha, um êxtase ou algo assim, ele vira usuário ou ele responde como tráfico. Mas você sabe qual é a chance de um jovem não negro ir virar tráfico? 0,1. E do jovem negro é 99%. Por quê? Porque quem julga, quem analisa, não é preto, Faida? Não. Não tem letramento racial. E aí a gente entra num outro recorte, que é dar letramento racial aos órgãos públicos. Porque enquanto não houver letramento racial, nós vamos ver jovens negros serem jogados em um fundo de cárcere por estar com um pino que é motivo de saúde pública. O cara que é o do tráfico, ele está na casa dele, com a lancha dele, com muita grana no bolso. E ele não
é pego às vezes. Então a gente precisa retirar o racismo de cada órgão público, escola, juiz, MP, polícia, para que a gente consiga dar a esse jovem o direito que ele já tem por lei, de ter uma vida digna, de ir, vir e estar como qualquer outro jovem. O que a gente espera, em resumo, é que os nossos jovens tenham o direito de viver como qualquer outro jovem. Ah, Faida, eles são santinhos, ninguém é santo, meu amor. Nem eu. Nem eu. Quando eu tô, então, com as minhas amigas, sou menos ainda. Maus amigas elas, então, né? Enfim, é isso. Mas o que a gente tem que olhar aqui é que, se eu não dou o mínimo para que esse jovem tenha uma vida digna, ele não avança. Vou te dar um outro exemplo. Eu tenho um marido que tem um irmão. Na verdade, ele tem 9 irmãos. Tá? Muito cunhado. Sofro pra caramba. Não dou presente a ninguém, porque assim, não dá, é muita gente. Dou abraço só. E aí, o que acontece? Um irmão dele, e aí, olha, gente, eu duvido que você fala isso em casa para o seu filho. O irmão dele estava com kit, blusa do Flamengo, tênis e boné. E foi no bar comprar uma Coca-Cola para minha sogra. Onde mora minha sogra? No Zumbi. Vocês conhecem o Zumbi lá, hein? Pois é, no Zumbi. No mesmo instante, a viatura passa com outros 3 caras dentro, já presos, e recolhe ele. Ele estava indo comprar uma Coca-Cola para minha sogra. O menino empregado, mas estava com kit. E no bairro pobre, Isaac ficou preso 2 anos em Viana por um homicídio. Eu ainda era aluna. A primeira coisa que eu fiz quando eu peguei a minha OAB foi entrar no caso 2A. Ele ficou aqui 2 anos e meio sem ver a mãe, sem ver os amigos, porque a minha sogra não tinha dinheiro para vir, e ela também tem pavor de fórum, essas coisas. E sabe como é esse idoso antigo? Acha que aquilo é humilhante e tal. Ele ficou 2 anos e meio ali, sem ver ninguém. Quando eu pego a OAB e eu vou olhar o processo, porque foi 1 morto e 4 vivos. Os 4 vivos acusam os outros realmente e falam assim, não, mas isso aí eu não sei, eu não conheço esse não. Em audiência. E mesmo assim não houve alvará, porque era um jovem preto com blusa do Flamengo que mora lá no Zumbi. Vamos ao júri. Eu adoro júri, tá, gente? Gosto muito. Quando a gente vai ao júri, tem uma promotora que eu gosto muito, que é uma grande amiga, que é a Andressa. Andressa, eu gosto muito dela mesmo, porque ela é justa. Se o réu é réu, é réu. Se não é réu, não é réu. E a Andressa tinha entrado para o júri só. Olhou para lá, olhou para cá, falou, Faida, mas o menino é inocente. Falei, pois é, eu tô cantando este reggae aí o processo todo, mas adiantou. Mas a vítima fala que não é ele. Eu falei, pois é, pois é. E aí, quando fomos ao debate, que a vítima novamente disse que não era ele lá em plenário, a Andressa falou assim, gente, eu sou promotora de justiça. Eu gosto muito dela. Justiça. E este menino é inocente. A vítima foi embora aqui agora e disse que não era, e falou que os outros 3 estavam, que não era ele. Na audiência, ela disse a mesma coisa. Esse rapaz estava no lugar errado, na hora errada, ele é inocente. Mas vocês entendem? Eu, claro, né, fiz o show em grito lá, porque eu fiquei muito revoltada, porque eu falei assim, o Zumbi não é bairro de crime, não. Ele é bairro de gente honesta que acorda cedo para conseguir o pão. Se tem um ou outro lá que realiza o crime, você não pode botar isso em uma conta que é de todo mundo que mora lá. Nem todo pobre é bandido, não. Essa conta não fecha. Então, vocês pensam aqui comigo, este jovem ficou 2 anos e meio preso, sem a mãe, os amigos, sem emprego, sem nada, só porque ele era um jovem preto de um bairro pobre e flamenguista. Pois é. Ah, é que bom, porque o marido meu, que é o irmão dele, é fluminense. Lá em casa é Fla-Flu o dia inteiro. Então, você pensa bem, o que o racismo faz? O racismo faz com que estes órgãos públicos esqueçam os fatos e olhem a cor. E quando eu esqueço os fatos e olho a cor, eu tiro do jovem, eu tiro da mãe dele, eu tiro de todo o entorno dele uma vida digna e justa. A vida dele foi roubada, furtada. Claro que nós ingressamos com uma ação contra o Estado, óbvio. Mas isso tinha como ser evitado se houvesse letramento racial dentro dos órgãos públicos.
Então, o que a gente precisa, enquanto não há negros que ocupem todos os espaços, é que esses que ocupem os espaços sejam antirracistas e tenham compromisso com o combate ao racismo, com a inclusão e com o letramento racial, para que os nossos jovens possam ter, igual a qualquer outro jovem, o direito a lazer, a cultura, mas o máximo, o direito de estarem vivos. Muito obrigada a todos.